para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Vamos nesse período do milênio. O primeiro objetivo do milênio é exaltar Deus. Nesse período, todo mundo vai ter que se dobrar diante de Deus e reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E até Israel vai reconhecer que o Senhor Jesus é o Messias prometido. Irá ter que se dobrar diante do Messias e exaltá-lo e dizer que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores também. Segundo objetivo do milênio, manifestar o reino de Deus na sua plenitude. Se nós lermos lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz assim, irmãos, quando Jesus Cristo ele ensinou os seus discípulos a orar, ele falou sobre a oração dominical, e no versículo 10, quando Jesus Cristo ensinou a oração dominical, no versículo 10, essa oração, nós já pedimos, já ansiamos o reino de Deus. Olha o que a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Na própria oração dominical, quando nós oramos, nós já desejamos o reino de Deus. Nós já ansiamos o reino de Deus sobre a terra. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos declarando, Senhor, venha o teu reino sobre a terra, domine sobre todos os povos e mostre para todos os povos que tu és Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, glórias a Deus. Olha, esta petição, irmãos, ela só será respondida quando vier o Senhor Jesus juntamente com a sua igreja. Aleluia. Essa petição que nós fazemos hoje na oração dominical, ela um dia vai ser respondida quando o Senhor Jesus vier juntamente com a sua igreja inaugurar o milênio, ou seja, a exposição mais visível do reino de Deus na terra. Aleluia, glória a Deus. E em terceiro lugar, mostrar que este mundo pode ser administrado com justiça e equidade. Ou seja, no milênio não vai haver corrupção. No milênio não vai haver dinheiro dentro da cueca. No milênio não vai haver nada dessas coisas. Porque o governo, quem vai administrar, tem justiça e equidade. Aquele que vai administrar é justo, fiel e verdadeiro. É justo, fiel e verdadeiro. E em quarto lugar, deixar entrar que os reinos deste mundo pertencem a Cristo. Os irmãos lembram quando Jesus Cristo ele foi tentado lá no deserto? Estava lá no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Satanás, ele lançou uma proposta para Jesus. Ele disse: olha, está vendo todo esse reino e toda a sua maravilha? Se você se prostrar diante de mim e adorar, eu darei tudo isso. Só que o diabo prometeu aquilo que ele não tinha. Ele não tem. Porque todo esse reino, tudo isso aqui, tudo Senhor. Aleluia. Não tem nada do diabo. Tudo aqui é do Senhor. Satanás alegou que todos os reinos desse mundo eram dele. Na verdade, irmãos, tudo isso pertence a Jesus. Mas um dia, esse
que Satanás prometeu para ele todo esse reino. Ele um dia reinará para todos. Chegaram comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia, porque a palavra de Deus ela nos esclarece tudo. No livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, a Bíblia diz assim: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aleluia, glória a Jesus. O sétimo anjo tocou a trombeta, e diz a palavra de Deus que houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo, não eram todos os reinos, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Quem é? Jesus. Vieram a ser do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Um dia, irmãos, ele reinará. O diabo prometeu lá atrás o que não era dele, mas um dia ele reinará, estará tudo nas suas mãos. Louvado seja Deus. E como será o milênio? Em primeiro lugar, o milênio será um período de conhecimento universal de Deus. Como nós já lemos lá no livro de Jeremias, todas as pessoas que não conhecerem serão obrigadas a conhecer o Senhor. Serão obrigadas a conhecer o Senhor. Abra comigo lá no livro de Jeremias, no capítulo 31, versículo 34. Aqui explica um pouco melhor. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Quem comprar vai ler melhor. Jeremias 31, versículo 34. Que diz assim: e não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me reconhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ou seja, tudo vai ter que reconhecer o Senhor. O conhecimento estará disseminado e determinado em toda a terra. Na verdade, todas as pessoas terão conceitos corretos sobre Deus, porque o mal estará detido naquele tempo. Ou seja, Satanás estará preso. Então, irmãos, obrigatoriamente todos terão que conhecer o Senhor. E em segundo lugar, o milênio será um período de grande conhecimento da palavra de Deus. Isaías capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz assim: e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e entende das suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus naqueles tempos, ela vai ser proclamada. Todo mundo vai ter que conhecer a palavra de Deus. Todos os povos vão ter que subir lá para Jerusalém para conhecer a palavra de Deus. Aleluia! E em terceiro lugar, será um período de paz universal. Paz universal. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu me pedi. Porque o mundo hoje necessita muito de paz. E no milênio, vai ser um período de paz universal. Abra comigo lá no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 4. Isaías capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz assim, Isaías capítulo 2, versículo 4: e ele exercerá os seus juízos sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e esses converterão as suas espadas em chavões, e as suas lanças em fogo.
usam hoje para matar. O 38, a 765. Naquele dia, sabe como era serão? Elas se converterão em espadas e em jarrões. Sabe por quê? Porque não haverá mais guerra. Vai haver um período de paz universal sobre toda a terra. Não vai haver mais violência. Não vai haver mais bala perdida. Sabe por quê? Porque esse que irá reinar trará paz sobre toda. Aleluia, glória a Deus. Haverá também paz universal, aleluia, sobre toda a terra e paz entre os animais. Se vocês lembram no começo, quando eu falei que Adão ele dominava sobre todos os animais, seja leão, seja elefante, onça, todos esses animais estavam sujeitos a Adão. Eram animais mansos e educados, que não tinham instinto selvagem. Por quê? Porque o pecado não dominava o Éden. Mas quando Adão caiu e o pecado veio, diz a palavra de Deus que tudo isso desfez. Todos os animais tiveram um modo de pensar diferente. O animal, a onça, o leão, já viraram um espírito selvagem muito grande. Hoje você não chega perto do leão. E eu observei uma coisa. Quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei de um fato que aconteceu. Quando meu filho, Vinícius, ele tinha 4 anos de idade, a minha esposa chegou para ele e disse: olha, vai lá no mercado e compra pão e leite. Ela sempre escrevia no papel, porque quando ele saía da porta de casa ele já esquecia o que ia comprar. E ele levava no papel, pegava no mercado e dava para a moça. A moça entregava as coisas para ele. E nesse dia ele foi comprar pão e leite, ele comprou um gatinho na rua. E ele pegou aquele gatinho e colocou debaixo dos braços e esqueceu de comprar o pão e o leite e foi embora. O gatinho embaixo. E eu estava dormindo, eu vi a minha esposa reclamando com ele. Mas Vinícius, por que você trouxe esse gato? Seu pai odeia gato. Não, mas eu quero criar o que me dó dele. E observe, irmãos, que toda criança gosta de gato. Quando ela é criança, ela gosta de gato. Depois que ela amadurece, fica grande, ela odeia gato. Eu gostava muito de gato quando eu era criança. Mas depois que eu comecei a crescer, a ficar moço, irmãos, eu não quero ver gato. Eu tenho pavor do gato. E o Vinícius ficou triste, chorou. E eu prometi para ele: não, Vinícius, eu vou comprar